Olá, seguidores do Treino em Foco. Treino em Foco Responde de hoje. Na verdade, nós estamos apresentando um primeiro programa de uma série que deva apresentar em torno de 3, 4 ou 5 programas falando sobre desvios posturais e o que o treinamento resistido com peso, a musculação pode fazer de positivo no intuito, no sentido de tentar modificar um desvio, retomar uma curvatura normal da coluna vertebral, ou, por outro lado, se não retomar a curvatura normal, impedir que esse desvio se torne mais grave. E para nós podermos gravar então esses programas que sucedem essas questões posturais, nós vamos hoje trabalhar inicialmente com essas duas imagens para poder fazer um processo introdutório aqui para vocês. Lembrando que nós tivemos muita gente mesmo nos questionando sobre essa questão de desvios posturais. Muitas pessoas apresentam desvios e têm muita dúvida se quais exercícios que deveriam fazer, quais exercícios que não deveriam fazer. Então nós do Treino em Foco resolvemos gravar essa série dentro do Treino em Foco Responde para tentar esclarecer a esse público de seguidores nossos que é, ao que parece, bem grande. Bom, primeiramente nós temos aqui um indivíduo à esquerda, e aonde eu apresento em cores mais vibrantes aqui há algumas curvaturas que são normais, fisiológicas e anatômicas da coluna vertebral. Então, numa visão lateral, nós podemos notar que existe uma curvatura na região do pescoço, na região cervical, que apresenta uma convexidade para o lado da frente, ou seja, uma convexidade anterior, e uma concavidade posterior. Essa curvatura ela é normal, fisiológica e anatômica da coluna vertebral e tem um nome. O nome dessa curvatura é lordose cervical. Mais abaixo dela, a curvatura se inverte, porque o lado côncavo, que era posterior, passa a ser anterior, e o lado convexo, que era anterior, passa a ser posterior. Essa curvatura também é anatômica, também é funcional, também é fisiológica, também é normal da coluna vertebral e recebe o nome de cifose torácica. Na região lombar, temos uma curvatura muito parecida com a região cervical, aqui representada em laranja, onde a concavidade é posterior e, obviamente, a sua convexidade é anterior. Essa curvatura recebe o nome de lordose lombar. Muito bem, aqui eu apresento para vocês as três curvaturas fisiológicas anatômicas normais da coluna vertebral, onde nós temos então, revendo, cifose, lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Existe também uma cifose sacrococcigínea aqui embaixo, mas é uma região da coluna vertebral onde não há mais movimentação, é uma região da coluna vertebral onde já há uma fixação dessa curvatura, então nós não vamos abordar, porque os desvios posturais, na verdade, de coluna vertebral, eles se apresentam nessa região, ou de lordose lombar, ou de cifose torácica, ou de lordose cervical, ou um conjunto delas. Aqui ao lado direito, nós temos uma estrutura de esqueleto, onde nós podemos notar a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Chamo a atenção de vocês que a região lombar ela é fixa ao restante do esqueleto, é transmitida para o restante do esqueleto através desse osso pélvico ou da região pélvica que faz a transição de cargas biomecânicas da coluna vertebral para os membros inferiores. Isso é feito por essa estrutura chamada pelve. Nós vamos analisar ela melhor no software para conseguirmos entender bem essa estrutura. Bom, agora aqui nós temos a estrutura da pelve, que eu havia comentado antes para vocês, lembrando que a coluna vertebral, a região lombar, vai se apoiar nesse ponto aqui, através de L5, se apoiar no osso sacro, o sacro no osso ilíaco e assim sucessivamente com outros ossos que tem aqui, inclusive da região do cóccix, pubis e isquio, formando a pelve. Então essa que eu estou girando, essa estrutura óssea aqui que é formado, na verdade, pela conjugação de vários ossos, é a estrutura que nós chamamos de pelve. Quero lembrar para vocês que nesses pontos aqui é onde irão ficar a cabeça do fêmur, esquerdo e direito. Então vejam bem, aqui entra a cabeça esférica do fêmur de um lado e aqui a cabeça esférica do fêmur de outro lado. Então para que a gente possa entender essa estrutura pélvica, ela é bem importante para os desvios posturais, por isso que nós estamos mostrando. Vou confeccionar ou agrupar agora aqui as outras estruturas. Então aqui nós temos o esqueleto humano, com os nomes ali eles ficam mais difíceis de ser visualizados, mas de qualquer forma vamos ampliar agora aqui. Vocês podem notar onde eu havia falado. Então, ó, a coluna vertebral em L5 se apoia sobre o sacro e esse compõe também, juntamente com outros ossos, uma estrutura chamada de pelve. Essa estrutura óssea pélvica, ela suporta os membros inferiores ou toda a carga de parte superior do corpo, de membros superiores,
e parte superior do corpo é transmitida para essa região de membros inferiores através dessa estrutura óssea chamada pelve. Então, mais uma vez aqui, para que nós possamos analisar. Essa estrutura óssea pélvica, ela define muito fortemente a posição anatômica fisiológica normal da coluna vertebral. Se essa estrutura pélvica que eu estou mostrando agora aqui para vocês perdeu o que nós chamamos de equilíbrio pélvico, e esse equilíbrio pélvico é dado através de tensões musculares, se ela perder o equilíbrio pélvico, a pessoa terá uma grande tendência em gerar um desvio postural. Então é importante nós conhecermos bem a estrutura óssea, pelo menos primeiramente da pelve, e sabermos como ela pode vir a perder o seu equilíbrio. Uma vez perdendo o equilíbrio pélvico, nós iremos mostrar para vocês que a pessoa terá uma tendência muito forte de ganhar alguns desvios posturais sobre a coluna vertebral. Para que nós venhamos analisar agora a pelve, eu vou chamar a atenção de duas estruturas importantes. Esse ponto que eu estou mostrando agora aqui com o mouse é chamado espinha ilíaca antero-superior. E esse ponto aqui é chamado de espinha ilíaca póstero-superior. Esses dois pontos formando uma linha reta e unindo esses dois pontos é que vão determinar se essa pelve está ou não equilibrada no plano sagital. Então, mais uma vez, mostrando aqui a estrutura como um todo. Aqui é espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-superior do outro lado. Isso é palpável, é facilmente palpável. Se nós fizermos uma anatomia palpatória, nós identificamos facilmente essas duas referências. E aqui também espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-superior, uma de cada lado. Então, lateralmente se torna mais fácil, espinha ilíaca antero e espinha ilíaca póstero. Agora, a partir dessa informação, nós conseguimos entender melhor o que é a perda do equilíbrio pélvico. Bom, agora aqui nós temos duas imagens, onde na imagem da esquerda nós temos a coluna vertebral descendo e aqui a estrutura óssea da pelve, que eu acabei de mostrar no software para vocês. Aqui uma representação do fêmur. Mais uma vez aqui na imagem da direita, a coluna vertebral descendo, a estrutura óssea da pelve e a representação do fêmur. Então o indivíduo representado aqui nós vemos a região do quadril dele, a estrutura de membro inferior, e aqui a parte seria a parte superior do corpo. Parte superior do corpo, a região pélvica ou do quadril, e aqui a região de membros inferiores. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Aqui nós temos a espinha ilíaca póstero-superior e a espinha ilíaca antero-superior, que eu mostrei para vocês. E do outro lado mesmo, espinha ilíaca póstero e espinha ilíaca antero-posterior. Essa estrutura da pelve ela deve estar equilibrada. Por se caso ela não esteja equilibrada, ela vai gerar um desvio postural, tem uma tendência forte de gerar um desvio postural sobre essa região, a região lombar da coluna vertebral. Então, a região lombar da coluna vertebral, para continuar mantendo suas curvaturas normais, fisiológicas e anatômicas, exige e precisa que a estrutura da pelve, apoiada sobre a cabeça do fêmur, esteja equilibrada do ponto de vista anatômico. Aqui, as duas representações. E o que tem a mais nessa imagem que eu chamo a atenção de vocês são essas setas representando forças vetoriais de músculos. Ou seja, aqui os músculos lombares são representados por essa seta. Essas forças vetoriais tensionam a pelve na região posterior para cima, como o vetor representa aqui. Por outro lado, na região anterior, nós temos aqui a musculatura do músculo ilio-psoas e do reto femoral, onde esses músculos tensionam a pelve conforme o diagrama do vetor, para baixo e para frente. Ou seja, se nós analisarmos tanto os vetores da região da musculatura lombar, quanto os vetores do ilio-psoas e do reto femoral, nós podemos entender que esses vetores, ao agirem sobre a pelve, eles irão rodar a pelve nessa forma que eu estou demonstrando com o mouse agora aqui. Ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário, tensionando na parte de cima a região lombar e na parte anterior a musculatura de ilio-psoas e reto femoral, fazem com que a pelve rode no sentido horário. Isso irá acarretar em um desvio postural na região lombar, que logo na sequência eu mostro para vocês. Por outro lado, o vetor do reto abdominal, do músculo reto abdominal, o vetor da musculatura, principalmente do músculo glúteo maior e da musculatura posterior de coxa, que nós chamamos de extensores da coxa ou isquiotibial, esses grupos musculares, por terem um vetor nesse sentido mostrado aqui, eles têm uma tendência de rodarem a pelve no sentido que eu estou mostrando agora com o mouse. Ou seja,
no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, anti-horário. Mais uma vez, se a pelve rodar no sentido anti-horário para trás, acarretará em alteração da curvatura fisiológica normal da coluna vertebral. Se a pelve, por sua vez, rodar para frente, acarretará também alterações na coluna vertebral. No sentido horário, acarreta alterações, no sentido anti-horário também. Então agora nós vamos passar para analisar essas alterações da coluna vertebral. Bem, agora eu vou tentar explicar melhor para vocês a situação que eu descrevi até agora sobre equilíbrio pélvico. Então aqui a imagem A, a imagem B e C, demonstrando a região de membros inferiores do indivíduo e principalmente a nossa análise sobre região pélvica. Notem que na situação A, a pelve entre espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca antero superior, a linha imaginária que une essas duas regiões está inclinada regularmente ou normalmente para frente. Se nós analisarmos a situação B, essa mesma inclinação ela é menor do que na situação A. E, por sua vez, a situação C, a inclinação sempre unindo com uma linha imaginária espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca antero superior, nós podemos perceber que essa linha imaginária se encontra fortemente, expressivamente inclinada para frente. Na situação B, ela se encontra com uma mínima inclinação e na situação A, o que é considerado uma inclinação normal, adequada, ou seja, aqui, nessa situação, a pelve se encontra adequadamente no seu equilíbrio, o que nós chamamos em equilíbrio pélvico adequado. E com isso, a região lombar da coluna vertebral que se apoia na pelve sobre o osso sacro, se vocês lembrarem bem anteriormente eu comentei sobre isso, a curvatura da coluna vertebral, a curvatura lombar da coluna vertebral se encontra adequada. Se nós olharmos a situação B, onde essa inclinação diminui, há uma certa retificação, a representação é essa aqui, há uma certa retificação dessa lordose lombar. Isso já é um desvio postural. Então, partindo do ponto de uma curvatura normal, fisiológica e anatômica, quando a pelve perde sua inclinação no equilíbrio pélvico, ela roda um pouco para trás, no sentido anti-horário, ela faz uma retroversão pélvica, que nós chamamos, ela se inclina menos para frente devido à retroversão pélvica, um movimento no sentido contrário ao dos relógios, no sentido anti-horário. Isso gera uma tendência à retificação da lordose lombar. Isso é, nós perdemos ou minimizamos, a tendência é essa de perder e minimizar a curvatura normal e fisiológica da coluna lombar. Então, há uma retificação dessa curvatura. Por outro lado, se nós analisarmos a situação C, a inclinação é muito maior e por essa inclinação pélvica ser muito mais acentuada que o normal, significa dizer que espinha ilíaca póstero e espinha ilíaca antero e a linha imaginária rodaram, essa pelve rodou no sentido horário. Foi feita uma rotação no sentido horário e essa rotação inclinou a pelve mais acentuadamente à frente, que nós chamamos de anteversão pélvica. Essa é uma posição de anteversão pélvica e tal posição tende a acentuar a curvatura da lordose lombar. Vejam bem, a curvatura acentuada da lordose lombar quanto a curvatura retificada da lordose lombar, os dois casos são considerados desvios posturais. Aqui nós chamamos de um desvio de hiperlordose lombar, ou seja, um desvio acentuado da lordose lombar, e aqui uma hipolordose lombar, ou seja, um desvio minimizado daquilo que se imagina como uma curvatura normal, fisiológica e adequada da coluna vertebral. Então essas imagens aqui caracterizam muito bem essas situações. Agora nós vamos passar para imagens reais de algumas pessoas analisando sempre essa questão do equilíbrio pélvico. Se ele rodou no sentido anti-horário, uma retroversão pélvica, que é o caso da situação B, ou se ele rodou no sentido horário, numa anteversão pélvica, que é o caso da situação C, acentuando a lordose lombar. Aqui nós temos uma imagem retificando de uma moça. E eu chamo a atenção na imagem da esquerda, onde eu fiz uma marca sobre a espinha ilíaca antero superior e sobre a espinha ilíaca póstero superior e tracei uma linha, que na verdade é uma linha imaginária, obviamente, que une esses dois pontos de saliência óssea anatômica. Nós podemos perceber que essa inclinação é bem acentuada. Isso significa dizer que a pelve desse indivíduo, dessa menina, ela rodou anteriormente, ela fez uma anteversão pélvica e dessa forma nós podemos também perceber que houve uma acentuação da lordose lombar.
aquele aspecto que eu havia comentado anteriormente para vocês. Se nós pegarmos essa imagem que se encontra mais aberta, nós podemos perceber que há uma acentuação bem significativa da região da lordose, da região lombar, havendo então aqui um desvio postural de hiperlordose lombar, e muito provavelmente esse desvio postural foi devido a uma perda do equilíbrio pélvico, na qual a pelve rodou anteriormente, levando com que a região de sacro e a base para as vértebras lombares da coluna vertebral se projetassem mais à frente, acentuando então essa curvatura de hiperlordose lombar. Bom, agora eu gostaria de chamar bem a atenção de vocês para a imagem da direita. Vocês podem perceber que a curvatura de lordose lombar desse indivíduo ela é muito baixa, quase inexistente. Então, esse momento, esse indivíduo representa com essa imagem uma hipolordose lombar. Se nós olharmos agora na imagem da esquerda, nós podemos perceber que a espinha ilíaca posterior superior e a espinha ilíaca anterior superior, lembrando que esses dois pontos são palpáveis, nós conseguimos identificá-los por anatomia palpatória e demarcá-los. Então aqui eu fiz aproximadamente os pontos, né? Nós podemos verificar que há uma pequena inclinação dessa pelve à frente, ou seja, houve uma rotação da pelve para trás, uma retroversão pélvica. E com isso, levando com que a coluna vertebral, na sua região lombar, fique praticamente retificada. Então esse indivíduo aqui ele apresenta o desvio de hipolordose lombar, ou seja, um baixo grau de curvatura de lordose lombar, aquém do desejável, aquém do ideal, aquém do anatômico ideal em termos de sustentação de cargas anatômicas e fisiológicas sobre a coluna vertebral. Então, essa curvatura ela apresenta um desvio postural de hipolordose, e essa hipolordose lombar ela foi construída ou desenvolvida através de uma retroversão pélvica, que nós podemos perceber que a linha imaginária que une as duas espinhas ilíacas está quase que horizontalizada, então houve um movimento pélvico, uma rotação pélvica para trás, chamada de retroversão, que causou essa retificação da lordose lombar. Bem, agora para nós finalizarmos, nós podemos então perceber comparativamente as duas imagens. À esquerda, um indivíduo com hiperlordose lombar, e à direita, um indivíduo com hipolordose lombar. Lembrando que esses dois desvios posturais foram acarretados por uma perda do equilíbrio pélvico, rodado para um lado e aqui rodado para o outro lado, aqui em retroversão pélvica e aqui em anteversão pélvica. Por que nós abordamos essa questão do equilíbrio pélvico hoje no Treino em Foco Responde? Porque esse equilíbrio pélvico ele tem uma relação direta com grupos musculares que mantêm esse equilíbrio pélvico. Esses grupos musculares que eu apresentei anteriormente, nós vamos apresentar também na sala de musculação exercícios práticos para fortalecer um ou outro determinado grupo muscular para que se venha, num indivíduo de hiperlordose lombar, corrigir esse desvio, ou uma tentativa de correção desse desvio, também para o indivíduo de hiperlordose lombar fazermos exercícios na tentativa de corrigirmos esses desvios. Lembrando que quem tem a pelve rodada para frente, retornarmos o equilíbrio pélvico é fazermos com que ela rode um pouco para trás, até que equilibre o seu desenho e esteja num ponto adequado. A pelve numa hipolordose lombar, ela deve rodar para frente, contrariamente de quem apresenta hiperlordose. O que eu estou querendo chamar a atenção para finalizar o Treino em Foco Responde de hoje? Que o tratamento, os exercícios específicos na tentativa de corrigir um desvio de hiperlordose é exatamente o contrário do que nós teremos que fazer no indivíduo de hipolordose. Os dois desvios são causados por desequilíbrios pélvicos para lados opostos. Nesse sentido, os exercícios que devem ser feitos por esse indivíduo são totalmente diferentes dos exercícios que devem ser feitos por esse indivíduo. São, na verdade, o contrário. É o contrário dos exercícios a serem trabalhados. Tanto o exercício que nós vamos apresentar de alongamento, quanto o exercício de fortalecimento muscular. Então, lembrando, se você é um hiperlordótico, tem exercícios específicos de fortalecimento e alongamento, que são exatamente o contrário dos exercícios de fortalecimento, alongamento, flexionamento que esse indivíduo deverá executar. Bem, pessoal, esse foi o Treino em Foco Responde de hoje. Nós fizemos um treino em foco bastante técnico hoje, mas era necessário abordarmos de uma forma bem técnica essas questões para que nós possamos futuramente, na sala de musculação, apresentarmos exercícios corretivos para os indivíduos de hiperlordose e para os indivíduos de hipolordose. Nós também vamos apresentar em programas futuros a hipercifose e a hipocifose torácica, que são desvios da curvatura da cifose torácica. Mas isso é tema e assunto de um próximo programa.
Um grande abraço. Lado direito, relaxo, faço o movimento de flexão com o cotovelo esquerdo. Se eu deixar na posição totalmente estendida, eu estou em ponto de descanso. Isso não é interessante. Uma alternativa aqui, diante dessa execução, é manter uma pequena flexão. Então eu executo o movimento, volto, mantenho uma pequena flexão do lado direito, executo o movimento, volto, mantenho essa